Boa noite, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos iniciando uma live extra, que é as nossas lives quando eu consigo fazer na segunda-feira. E hoje a gente vai transformar 5% em 100%, tá? É isso que vocês vão aprender. E tem muito a ver com o que a gente aprendeu na live de ontem, sobre a Maletinha Isabel. Ontem, quem me acompanhou viu o projeto da Maletinha Isabel, da Maletinha Gravidinha, onde eu falei pra vocês, a gente contou um pouquinho da história da Isabel, a mãe de João Batista, que ela era estéril e que ela, pela lente humana, pela razão humana, ela não poderia ter filhos e ela foi agraciada com um bebezinho. Hoje a gente vai conversar com a Regi, a minha conterrânea de Aracaju. A formação dela é jornalismo. Ela é uma pessoa muito querida que a internet trouxe para pertinho de mim. E ela passou por um processo como a Isabel. O milagre ainda não chegou, mas os 5% dela ela transformou em 100%. E se não chegar, ela sabe que o Senhor tem planos maiores para ela. Isso é que é confiar. E tem a ver totalmente, a gente só descobriu isso depois, não é, Regi? Tem a ver com o mundo que a gente vive da costura criativa. Vocês vão conseguir entender um link com o outro. E a gente vai conhecer uma pessoa muito especial. Tão especial para mim quanto vai ser para vocês, porque vocês vão se apaixonar pela Regi. Vão reconhecer o meu sotaque nela também. E eu tô muito feliz de estar dividindo essa noite na companhia de vocês. A gente vai aprender um pouquinho sobre ser humano, sobre algumas relações tóxicas que a internet pode fazer com a gente, com a nossa vida no ateliê, e a gente precisa conversar sobre isso. São tabus que a gente pensa, mas não fala, mas hoje a gente vai falar. E eu tenho uma convidada muito especial, que sempre que eu converso com ela, eu saio muito rica. Eu saio sempre muito rica. De sabedoria, rica de poder me transformar a partir sempre dos nossos diálogos. E eu tô muito feliz. Oi, Dani, meu pãozinho de queijo. Tô muito feliz de estar podendo dividir a tela com a Regi. Vou convidar você, meu amor. Vai aparecer aí pra você, tá? E eu quero que todas vocês conheçam a Regi. O nome dela não é Regi, o apelido dela que é. E ela vai se apresentar para vocês, contando um pouquinho da história. Peraí, deixa eu virar minha câmera aqui. Aê! Nossa primeira live juntas, né, Regi? Não é? Espero que primeira de muitas, né? Sim, sim. Você tá bem? Você tá bem, meu Tudo amor? em paz, graças a Deus, indo bem? Tá travando pra mim. Tá travando? Peraí. Meninas, respondam aí se estão ouvindo bem, se a voz está legal, para ver se a gente começa de verdade. Sim. Tá joia agora? Sim, tá ótimo, meu amor. Se apresente, Regi, para as meninas. Elas já lhe conhecem pelo meu olhar, mas eu quero Né? muito que você possa ser vista assim, do jeitinho que eu te enxergo. Boa Ah, noite, que bom. princesas, sejam bem-vindas. Boa noite, meninas da Tuca, né? As princesas da Tuca. É um prazer imenso estar aqui dividindo esse espaço, entrando na casa de vocês. E, assim, para compartilhar um pouco das experiências, né? Porque, como eu falei lá no meu story mais cedo, compartilhar a vida não só de artesã, mas a vida do ser mulher, que não é fácil, né? E cada uma traz consigo os seus pesos, as suas dores, as suas incertezas. E quando a gente compartilha, a gente divide o peso com o outro, né? Que é nada mais do Chega a que sair mais leve, né, Regi? isso, exatamente. A gente sai mais leve. Então, assim, para quem não me conhece ainda,
Eu, como a Tuca falou, sou sergipana, mas moro em Campina Grande, na Paraíba, já há 22 anos. Agora, em fevereiro, completaram 22 anos. Então, agora eu sou mais daqui do que lá. Verdade. Mas, assim, amo de paixão essa terra. E tem uma história com o artesanato desde que eu me entendo por gente, né? Porque a minha avó sempre gostou de fazer artes manuais, fazia costura na máquina, enfim. E eu desde cedo tive esse contato, né, com o artesanato. Mas só vim mesmo trazer isso assim como fonte de renda. Gravando aqui para mim. Tá Travou para normal mim aí para também. vocês? Tá, Voltou, né? voltou Pronto. agora. Quando eu precisei comprar a minha casa, que é essa casa que eu moro hoje, esse teto que eu tenho sobre a minha cabeça. E aí eu precisei levantar um dinheiro muito alto. E sabe aquelas coisas assim, eu fui comprar uma casa sem nenhum centavo? Pronto, foi o meu caso. Eu fui assim, me joguei, fui na fé, sabe? Confesso que mais assim, por coragem e determinação do meu esposo, porque ele disse: se a gente não pegar o cavalo selado que está passando na nossa frente agora, ele não vai passar de novo. Então, vamos, só vamos. Então, aí, beleza. Na época eu trabalhava CLT, meu esposo era autônomo, e a gente começou nessa coisa de ir para o banco, levar documentação e tal, e vai avaliação disso, avaliação daquilo, e a Caixa não financiou a nossa casa 100%, financiou só 70%. E a gente tinha essa diferença de financiamento para cobrir. E aí eu me deitei pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer para ter mais uma fonte de renda, além da que nós já temos, para poder quitar essas dívidas? Porque, olha, o que tinha de empréstimo possíveis e impossíveis, a gente fez. Eu pedi empréstimo no trabalho, minha irmã fez empréstimo no nome dela, um colega do meu esposo emprestou dinheiro para ele, a gente fez empréstimo no cartão de crédito, a gente se endividou até o último cabelo da cabeça. E aí eu pensava, como é que eu vou resolver isso? Aí deitei, eu tenho uma mente muito acelerada. Quando eu tenho muita coisa para fazer no dia seguinte, eu não consigo dormir direito na noite anterior. Aquela coisa fica assim, sabe? O corpo para, mas a cabeça fica funcionando, pronto. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, me mostra um meio, me mostra um caminho para que eu possa fazer com que a gente levante dinheiro para cobrir todos esses empréstimos. E depois de passar, são mais ou menos um ano e pouco, pagando empréstimo, mas liquidamos todos eles, um a um, para a honra e glória do Senhor. E aí o que é que acontece? Eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? E de repente me deu um estalo. Rege aquelas coisas pintadas de bebê que você tem guardadas. É isso. Vai, faz, termina, porque eu tinha umas coisas pintadas, mas com cores de amarelo, de verde, que eram cores neutras. Aí eu queria que o dia amanhecesse já de imediato, porque eu passei o dia inteiro no centro comprando linha, comprando aviamento, comprando meio mundo de coisa. Terminei tudo que eu precisava, né, concluir. Levei para o trabalho e mostrei às minhas amigas, aos professores, ao pessoal que trabalhava comigo. Isso há mais ou menos uns 9 anos atrás. E, pasme, numa tarde eu vendi R$ 700. R$ 700 há 9 anos atrás era mais do que 700 hoje, né? Sim. Então eu disse, olha, eu acho que vai dar certo. E aí comecei, um pedia uma coisa, outro pedia outra, e eu adorava fazer coisa de bebê, ai, como eu achava lindo e tal. E aí depois uma amiga me pediu uma bolsa de livro de colorir, não teve aquela febre, né, daqueles livros que tinha que carregar o lápis de cor e tal e tal. Aí disse, você faz. Aí eu fui no santo YouTube, né, vi lá vários passo a passo, consegui fazer a bolsa, pronto. E daí eu não parei mais. Estou eu aqui hoje, nesse perfil fofinho chamado Regi Atelier, que a princípio era mimos da tia Regi, né, porque eram coisas para bebê. E aí nesse decorrer, eu fiquei pensando, eu preciso encontrar um nicho, eu preciso organizar, porque aí veio a pandemia, eu ainda passei um ano trabalhando em home office,
E aí, depois de um ano, infelizmente, a escola que eu trabalhava fechou. Era uma escola de idiomas que estava no mercado há mais ou menos 25 anos. Desses 25, eu fiz parte de 15, e aí a escola fechou. E aí eu pensei, pronto, se eu já tinha alguma coisa em mente com o meu artesanato, a hora de colocar para fazer a coisa andar é agora, porque eu vou me dedicar única e exclusivamente a isso. Mas aí depois assisti e comecei, né? Na pandemia foi um boom de gente na internet a falar coisas, a ensinar coisas e tal, e a gente vai sempre ouvindo, como eu estava o dia inteiro em casa, meu marido saía para trabalhar, então eu ia ver alguma coisa na internet. Oi, Flavinha, meu amor! Então, fui assistindo lives de várias artesãs, de várias pessoas que davam vários toques de como você arrumar seu Instagram, de como você fazer uma bio, de como você tirar uma foto, tá, 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 tá. E aí, no começo do ano, e eu comecei a implementar o meu Instagram, porque eu sabia que era dali que as coisas iam começar a andar, andar já andava, mas a andar com certo foco, né? E aí, assistindo as lives, aí quando foi no início do ano passado, eu tive Covid. Foi um pouquinho antes de você, Tuca. E aí foi na época da Covid, eu já conhecia Cíntia. Cíntia fez uma live contigo falando sobre círculo cromático. E depois dessa live, eu passei a te seguir. E um poucos dias depois, você fez uma live com a Ardala, né, do Pega Pega Fufurices, ela contando também da experiência dela, que ela perdeu um bebê, e que por isso o perfil dela tinha aquele macaquinho e tal. Pronto, naquela live eu estava com Covid. Então eu passei mais ou menos a quarentena, mais ou menos assim, né, uns 15 dias, que graças a Deus eu não precisei ser hospitalizada, mas eu passei esse tempo só vendo coisa na internet, porque eu não tinha força para levantar da cama, não tinha coragem para fazer nada, tinha que manter repouso, então vamos assistir live. E o que tiver de live que você pensasse, eu assistia. E ficava olhando assim para a máquina e disse, meu Deus, essa máquina parada chega a dar agonia. Ai, como eu queria costurar, ai, como eu queria pegar meus paninhos, minhas tesouras, minhas coisas, não podia. Tá, passou a Covid, graças a Deus. Meu esposo também teve Covid, mas com sintomas leves. E a Covid passou, graças a Deus. E aí, o que é que aconteceu? Com aquela coisa de ter que ter o nicho, ter que ter o nicho, e agora como é que eu vou fazer? E uma coisa que eu experimentei nesse processo é que não adianta a gente se desesperar. Quando a gente se desespera, as ideias fogem da mente. Por quê? Porque você só foca no problema, somente no problema. E aí, uma coisa que eu me recordo muito da minha orientadora do TCC na faculdade, que inclusive hoje que inclusive ela já faleceu, ela teve um câncer de mama e infelizmente faleceu anos depois. E ela dizia, e eu preocupada, meu Deus, não vai dar tempo, eu tenho que ler não sei quantos livros, eu tenho que escrever isso aqui e tal. Ela fez, olha, quando a gente tem um problema para resolver, sabe qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É sair de dentro dele. É colocar o pé do lado de fora, porque quando a gente está de fora do problema, a gente tem uma visão total da situação. Ou seja, saia do olho do furacão. Aí vale lembrar que se coloque no lugar de uma amiga sua. Quem é que mais resolve os problemas dos outros? Os outros. Não é verdade? Por exemplo, se você tem uma amiga que está com problema, aí você olha assim e fala, isso é fácil de resolver. Olha, você faz assim, 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 assim. Por quê? Porque você está de fora. Mas enquanto a gente está dentro do problema, a gente foca no problema. E aí é que está o X da questão. Uma vez que você dá um passo para trás, você começa a ver as coisas com mais clareza. E aí, tomando isso lá do TCC para a vida, eu pensei, quer saber? Eu não vou me preocupar mais não com essa história de nicho. Na hora certa vai aparecer. E aí foi quando apareceu uma cliente que me pediu umas coisas de bebê, e ela tinha visto na internet e ficou assim, gostou e queria que eu reproduzisse. Eu orientei a ela, disse, olha, não tem como fazer igual, porque aqui eu não vou encontrar o mesmo material, na mesma cor, com a mesma estampa e tal, e tal, e tal, mas a gente pode ver o que pode ser feito, né? Eu sei que ela estava tão em dúvida, que era um presente que ela ia dar.
ela estava tão na dúvida do que fazer em relação ao presente, porque ela queria fazer o melhor e nem ela sabia o que queria. Uma hora ela dizia que a fita era amarela, depois queria que colocasse cinza, e depois que queria que colocasse outra coisa e tal e tal. E aquilo foi me dando assim uma certa impaciência, sabe? Não me chateei com ela, muito pelo contrário, resolvi a situação, a gente entrou num acordo, a encomenda foi realizada e tudo certo. Mas ali eu entendi que eu não queria mais trabalhar com coisas de bebê por conta disso, por conta desses pormenores, por conta desses detalhes, dessas coisinhas. Então, assim, como eu tenho a mente também muito acelerada, eu gosto das coisas assim, para ontem, né? Então, foi aí que me deu um outro estalo, e pronto, você vai fazer. Na época eu já te conhecia, você trabalhava muito nos seus passo a passo, né? De coisas para mulher, para os utilitários femininos, então foi que eu decidi o meu nicho. E hoje, ao invés de mim, já tem a Regia Atelier. Aí, a questão agora de você dizer assim, tá, Regi, mas e como foi as coisas de bebê? Por que começou fazendo coisas de bebê, né? Aí agora eu vou trazer a situação para o meu lado pessoal, porque por uma experiência que eu vivi, que ainda vivo, e como você disse, o milagre ainda não chegou, mas que ele me transformou, me lapidou, porque nós somos pedras brutas, na verdade, né? Somos obras do Senhor, mas que precisamos todo dia ir lá e dar uma polida, ir lá e fazer alguma coisa, um jeitinho, para que a gente abandone as coisas lá de trás e se abra para o novo. E isso eu digo não só em questão do trabalho, não só em questão da vida pessoal, mas em qualquer coisa que você vá fazer. A gente tem sempre que pedir a Deus o discernimento, sabe? É você parar e dizer assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Falando nisso, a outra coisa que eu esqueci de relatar, a questão da ansiedade. Como eu estava vendo muita live, muita coisa. E como eu A disse, Dani quando até eu falou comecei a aqui, contar, eu a olhava Dani para a Atelier máquina. falou, Oi, essa pressão deixa a não gente estou te louco. ouvindo, Tuca. Tá me ouvindo, não? Não, estou te ouvindo, não. Então deixa, Uhum. prossiga. Posso continuar? Então, quando eu fiquei bem da Covid, que comecei a trabalhar, eu olhava assim, e foi me dando um desânimo, sabe? Um descontentamento com as coisas. Me dava uma palpitação no peito, às vezes vontade de chorar. Eu sou muito risonha, mas também eu choro com muita facilidade. E aí eu fui olhando assim, aí pensava em fazer uma coisa, não conseguia executar, aí ia assistir televisão, ia fazer outra coisa. Aí teve uma tarde que isso me tomou de um jeito que eu pensei assim, acho que eu vou ligar para uma amiga minha para a gente conversar. Aí depois eu pensei assim, no mesmo instante me veio uma coisa na mente. Não, você não vai ligar para ninguém ainda não, porque isso não é um problema. Isso é uma coisa que você vai resolver. E foi assim que eu fiz, sabe? Isso inclusive, eu assistindo umas palestras essa semana passada, o passo a passo para você fugir um pouco da ansiedade, e você começar a sair desse quadro de ansiedade. Primeiro, controle sua respiração, porque quando a gente começa a respirar melhor, a oxigenação no cérebro vai acontecendo e você vai começando a acalmar. E eu comecei a fazer perguntas para mim que fizeram todo sentido. Tipo, primeiro, por que é que eu estou sentindo isso? Eu nunca senti isso na minha vida. Nunca. Essa sensação de desânimo, de querer sair correndo. Segundo, eu tenho ao meu redor, oi Granela, eu tenho ao meu redor tudo o que eu preciso para fazer, o que eu gosto de fazer. Eu tenho um lugar físico onde eu possa, né, tá de castigo. Eu tenho um lugar físico onde eu posso trabalhar. Eu tenho um cômodo da minha casa somente reservado para o meu ateliê. Eu tenho os meus tecidos, os meus aviamentos, eu tenho as minhas clientes, eu tenho uma máquina de costura industrial que, graças a Deus, eu consegui comprar e à vista com o dinheiro das máscaras que eu fiz na pandemia. Então, tudo isso é conquista.
tudo isso foi bênção. Então, eu não posso deixar isso aqui assim, simplesmente ao léu. Eu tenho que fazer valer aquilo que Deus me deu. Então, por que eu estou me sentindo assim? Com vontade de desistir de tudo? Não, de forma alguma. Por que eu vou desistir? Imediatamente eu clamei ao Senhor, fechei os olhos e pedi a Ele: Pai, afasta de mim essa sensação horrível. Eu não quero sentir isso nunca mais. Não quero sentir. E me dê o discernimento para saber o que é que está acontecendo, que está me trazendo para esses episódios. E foi exatamente isso, foi esse bombardear de informações que eu via na internet que eu não conseguia fazer daquele jeito. Então, você já falou disso várias vezes em várias lives. Gente, filtre aquilo que faz sentido para você. Então, você não precisa seguir 300 professoras de artesanato, 300 pessoas de coaching. Não! Siga uma ou duas, mas que façam sentido para você. Quando isso começa a fazer sentido para você e você traz isso para a sua realidade, aí você diz: espera aí, o passo a passo eu já tenho. Então, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia com o que eu tenho? Pronto. É assim que a gente resolve. Primeiro você busca se autoconhecer e buscar a razão pela qual você está sentindo aquilo que você está sentindo. O que é que está me deixando assim? Espera aí, é esse monte de informação. Então, a partir de hoje, eu vou parar de assistir live. Porque a gente tem a mania de começar a achar que a gente tem que fazer como fulano faz, porque cicrano faz assim, porque cicrano começou bem depois de mim, já está lá na frente. A gente quer medir a nossa vida com a régua dos outros. E não dá certo. Essa conta não fecha, de jeito nenhum. Então, foi assim que eu consegui resolver a questão da ansiedade. E graças a Deus, sou sincera em lhe dizer, Tuca, nunca mais eu senti isso. Porque eu consegui ver de onde estava vindo o problema e pedir a Deus que me desse clareza para começar a resolver. Então, comecei, nunca me importei de ter muitos clientes, de ter uma agenda cheia, fechada. Lógico que isso a gente quer. Mas eu me pergunto, será que se eu tivesse uma agenda cheia, lotada, eu ia dormir de noite com esse meu pensamento acelerado que eu tenho? Ia não, minha gente. Eu ia viver zumbi, pelo amor de Deus, o dia todinho assim, ó, caindo por cima da máquina, parecendo um urso panda, cheia de olheira. Eu disse, não, tá tudo bom do jeito que tá. Tá tudo bom assim. E aí, como eu estava dizendo, né? Se você me perguntasse, mas por que você começou a fazer coisas para beber? O que foi que te trouxe para esse mundo? Assim que eu casei, eu acho que pelo menos o sonho da grande maioria das mulheres que casam, oi, Emily, é ter filhos, né? Eu tenho 3 irmãos, mas o meu esposo vem de uma família numerosa, de 11 filhos. Então, quer dizer, ele tem 10 irmãos. E aí, isso sempre, eu sabia que isso enchia os olhos dele. Olha aí, olha, 9, né? É muita gente, né? E então, no final disso tudo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu acho que está na hora de ter um filho, com 2 anos de casado. Então, eu fiz tudo do jeito que eu tinha que fazer. Tomei todas as providências, fiz um plano de saúde, deixei vencer todas as carências, fui para a médica, tomei todas as vitaminas que ela me pediu, fiz todos os exames que ela pediu, estava tudo certo. E comecei, inclusive, a fazer as pinturas para o bebê. Por isso que eu fiz tudo amarelo, verde, sem sexo definido. Tá. E aí comecei a fazer o pré-natal, estava tudo tranquilo, o médico disse que estava tudo bem, e tudo correndo às mil maravilhas. Até que um dia eu estava voltando para o trabalho, nessa época eu não tinha carteira de motorista ainda, eu ia para o trabalho de ônibus, e dentro do ônibus eu comecei a me sentir mal. Senti uma dor muito forte, que dor era essa, que eu não sabia como era que aquilo estava acontecendo. E para resumir a história,
de dentro do ônibus, quando eu desci no ponto que eu ia para o trabalho, eu liguei para o meu esposo, pedi para ele vir me buscar e a gente foi para a emergência do hospital. E lá, depois de exames e tudo, eu sofri o primeiro aborto. Gente, naquela hora, quando o médico olhou para mim e disse assim, não tem mais jeito. O meu mundo caiu. Sabe o que é desabar? Vir tudo assim, na sua frente. Aquela coisa assim que eu pelo menos nunca imaginei. Tá aí. Eu me preparei para tudo. Eu preparei o plano de saúde, eu já estava preparando o enxoval, eu preparei tudo, 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 tudo. Mas eu não me preparei para essa possibilidade, porque na minha cabeça o normal era você engravidar e ter o bebê. Isso para mim é normal, né? Não é normal engravidar e perder. Mas aí, enfim, eu lembro que quando o médico veio me dar alta, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: doutor, com quanto tempo depois disso tudo eu posso tentar engravidar novamente? Aí ele disse assim: bom, você tem uma saúde legal, assim, tá tudo certinho. Mais ou menos 3, 4 meses você já pode tentar engravidar novamente. Tuca, você acredita que eu cheguei em casa, peguei uma agenda e anotei? Se eu não me engano, era mês de outubro. Anotei outubro, vamos dizer, daqui a 4 meses eu começo a tentar novamente, vamos colocar mais uns 4, 5 meses para frente até eu engravidar, depois com X meses de gestação e X mês de X ano eu vou estar com meu bebê no colo. Aí agora eu vou usar uma frase muito sábia de Padre Fábio de Mello, que ele diz: sabe o que é que mais me encanta em Jesus? É o poder que ele tem de me desconcertar. Porque quando a gente acha que tem tudo sob controle, aí Jesus faz assim. Quando você está de costa, que uma pessoa vem atrás da sua perna e faz tum, aí você dá aquela, como quem vai cair. É exatamente isso. Jesus me desconcertou. E tudo que eu planejei saiu do trilho por completo. Por completo. E aí, o tempo foi passando, eu deixei passar mais do que aqueles 4 meses, deixei passar mais um tempo. Eu sei que, para resumir a história, eu acho que com 2 anos depois eu engravidei novamente e comecei a fazer o pré-natal. E acredite, na primeira ultrassom do pré-natal, a médica fez o exame. Quando ela começou a fazer o exame, ela franziu a testa. Aí eu já fiquei de orelha em pé. Ela olhou para mim e disse: olha, há um saco gestacional, mas o embrião não se desenvolveu. Ou seja, procure sua médica, procure um hospital o quanto antes para fazer o que precisa ser feito. Aí eu pensei, eu disse: não acredito que eu vou passar por tudo isso de novo. Não acredito. Mas passei. Era preciso, passei. E a pior das sensações que eu tive, eu não sei se foi receber a notícia da médica ou esperar até fazer o procedimento numa sala de pré-parto, onde as mulheres chegavam sentindo as dores, ficavam lá um tempo, daqui a pouco iam para o centro cirúrgico, e de lá eu escutava os bebês chorando, sabe? Ainda teve uma moça, nesse meio tempo, eu acho que eu fiquei umas 4 horas internada sem ninguém, porque na época minha irmã estava com uma crise de hérnia de disco, não podia me acompanhar, e a minha cunhada, que podia me acompanhar, não podia chegar cedo, então ela ia demorar um pouco. Então eu fiquei 4 horas sozinha, deitada com o rosto para a parede, chorando de me acabar, porque eu via do meu lado o meu sonho se realizando na vida de outras pessoas. E aí, uma moça, uma acompanhante, olhou assim para mim, me viu muito calada. Aí, assim, para puxar assunto, aí fez:
E você, moça, tá com quantos centímetros de dilatação? Ai, gente, aquilo foi de, sabe, me levar uma paulada na cabeça. Eu olhei para ela e disse: Não, moça, eu não tô aqui para ganhar bebê. Eu tô aqui para fazer uma curetagem. Ela ficou desconcertada, né? Porque não sabia de nada. Mas lá fui eu, fiz a segunda curetagem. E nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Aí mudei de médico, procurar, e comecei por conta própria procurar especialistas que me dissessem por que aquilo estava acontecendo. Procurei hematologista, procurei médicos que fazem estudo de DNA, do meu esposo. Inclusive, depois de um certo tempo, quando eu já estava com outra médica, engravidei de novo. A primeira gestação eu perdi com 3 meses, a segunda com 2 meses, na terceira engravidei, perdi novamente com 2 meses. E aí, depois da terceira perda, eu procurei uma especialista em reprodução humana, que me pediu uma série de exames que os ginecologistas e obstetras normalmente não pedem, né? Porque não é a área em específico deles. Eu ainda passei, acho que uns 3 anos e meio com essa médica. Nesse meio tempo, mudei de plano de saúde, porque você sabe, plano de saúde cobra aqui, mas eu não podia deixar de ter. Mas a parte de reprodução humana, pasme, maior parte dos exames, os planos de saúde não cobrem. Então, era tudo particular, tudo particular. Fiz o tratamento, eu nunca contabilizei esses gastos, porque, na minha opinião, o que eu ia gastar financeiramente não era o problema. Eu ia até onde eu pudesse ir. Porque uma vez a médica olhou para mim e me disse lá de um exame, na época esse exame custava R$ 1.400. Aí eu pensava assim, e se só tiver faltando esse exame para descobrir alguma coisa e eu deixar de ter meu bebê por causa de R$ 1.400? Sabe aquelas coisas que diz que o dinheiro não paga? Pronto, era isso. Eu digo, não, mas eu vou onde eu tiver que ir, eu vou atrás, eu vou conseguir o dinheiro, e consegui, fiz outro empréstimo e paguei o exame, fiz, enfim. Por que eu estou contando tudo isso? Eu andei, 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 mas chegou uma hora que eu disse, peraí, calma, você está muito acelerada. Jesus me tocou e disse assim, filha, não é correndo que você vai chegar lá, é mantendo o foco. Eu sou sincera em dizer, o que eu aprendi durante esses, já vão completar quase 11 anos de tentativas. O que eu aprendi com tudo isso. Oi, Ardala! O que eu aprendi nesses quase 11 anos, escola nenhuma me ensinava. Ninguém me ensinava. Eu tive que viver na carne, sabe? E no início, eu pedi a Deus um filho. Meu Deus, como eu quero ter um filho. Depois da primeira perda, eu, eu pedi a Deus paciência para esperar o tempo dele, porque aí eu comecei a entender que não ia ser no meu tempo. E depois da terceira perda, eu disse, Senhor, me dê sabedoria, porque não é fácil, não é fácil. Me dê sabedoria para saber entender o que tu quer de mim. Porque tem horas que você se pergunta assim, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas não, a pergunta certa não é essa. Ao invés de por quê, é para quê? Para quê? Para que eu tenho que passar por tudo isso? Né? E aí, hoje, nesse momento, hoje, a minha oração mudou de novo. A minha oração hoje é, Pai, faça o que tu quiser comigo. Faça o que tu quiser comigo. Eu acolho. Por quê, gente? Porque tudo isso é Deus me moldando.
Ah, tá, certo. Tudo isso é Deus me moldando, me fazendo entender que, primeiro, não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero, mas quando a gente se abre para o que Deus tem para fazer na nossa vida e começa a ter uma intimidade com Ele, a gente começa a ouvi-lo melhor. E aí, sem nem perceber, um belo dia eu estava no trabalho, comecei a sentir uma dor fora do normal, que dor era essa, que dor era essa. E quando eu dei por mim, eu disse, meu Deus, eu estou sofrendo o meu quarto aborto. Eu nem sabia que estava grávida. Aí eu, por sorte, o hospital era do lado da escola que eu trabalhava. Eu fechei tudo, guardei tudo e saí feito louca. Só fiz atravessar a avenida e fui para a emergência. Fiz exame, o médico me mandou esperar em casa uns dias, 2 dias, para ver se conseguia acalmar e tudo, mas aí não teve jeito. E tive que fazer o quarto procedimento cirúrgico, né, a quarta curetagem. Nesse meio tempo, ainda fiz uma cirurgia para retirar aderências uterinas, fiz uma outra cirurgia para desvirar uma trompa, já foram vários procedimentos cirúrgicos. E aí foi quando eu decidi parar, dizer, não, peraí, eu mereço descanso. A cruz está muito pesada. Eu não vou abandoná-la, não. Não estou dizendo que eu não quero para mim, porque cada um tem a sua e é ela que nos santifica. Eu vou pedir calma. E aí passei, em média, uns 2 anos parada, sem tocar nesse assunto. Não que isso me causasse revolta, não, pelo contrário. Mas eu fui viver, fui buscar outras coisas. E aí, nesse meio tempo, quando a escola fechou, que eu fiquei única e exclusivamente dedicando-me ao artesanato, eu disse ao meu esposo, disse, pronto, a gente agora vai procurar uma médica que tem aqui na cidade, que é referência, não que a outra não fosse, mas essa é mais jovem, tem uma outra conduta, eu disse, vamos ouvir outra opinião? E tá, a gente foi, ela pediu todos aqueles exames de novo, a gente fez tudo como ela pediu e nós fomos para a consulta de retorno. Ela passou uma meia hora só catalogando os exames, colocando lá na minha ficha, respirou fundo, olhou para mim e meu esposo e disse, aqui, diante de tudo que eu vejo, não tem nada que me dê uma explicação lógica para o seu histórico. Porque nem sempre uma investigação a gente consegue encontrar uma causa. Aí eu disse sim. E ela disse no seu caso, pela sua idade, embora eu tenha carinha de 20, né? Mas assim, eu já tenho 4,4, fiz semana passada. Ela disse, olha, com a sua idade, a chance de você ter um filho de maneira natural é de 5%. 5%. E aí eu ouvi, porque eu já sabia mais ou menos assim, já estava preparada, na verdade, para o que ela ia dizer, porque, lógico, por tudo que eu passei, eu sei que para mim não é fácil, né? Fácil é uma palavra que não existe no meu dicionário em relação a isso, não é fácil. E aí, quando ela disse que eu só tinha 5%, que eu só tenho, aliás, 5%, sabe aquela paz, assim, que lhe toma o coração? Foi isso que eu senti na hora. Porque uma coisa soprava aqui no meu ouvido. Esse seu 5 é o seu 100. É com esse 5 aí que ela está dizendo que Deus vai fazer. E isso, gente, se aplica em tudo na vida da gente. Eu vejo todos os dias aqui nas lives intermináveis, pessoas que dizem, mas eu não posso fazer isso porque minha máquina é doméstica. Eu não posso fazer isso porque eu não tenho lugar para costurar, porque eu costuro na mesa da cozinha, porque eu costuro na varanda. Gente, não deixe de fazer o que precisa ser feito, mas faça com aquilo que você tem. E agradeça, porque é um coração grato. Deus dá tudo, Deus recompensa. E tem uma frase de
um padre que eu gosto muito e que eu sigo, acompanho as homilias dele. Inclusive, naquele evento que eu lhe falei, que teve aqui no Carnaval, ele veio fazer uma pregação. E eu não acredito em coincidências, eu acredito que tudo é providência de Deus. Mas a gente tem que estar atento para saber quando ele fala com a gente, sabe? Que ele fala conosco o tempo todo, seja através de uma pregação, seja através de um testemunho de alguém. Porque quando eu conversei com a Tuca a respeito disso, eu disse, Tuca, eu topo ir falar um pouco dessa história, porque, gente, isso é um testemunho de perseverança e, acima de tudo, de fé em Deus. Porque fé não é você pegar, eu vou dizer o nome do padre, não é você pegar, pelo contrário. Fé é você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que muita gente até diz para você, isso está tão distante. Mas se Deus me permitiu sonhar, Ele vai me permitir realizar. E o nome do padre é Padre Christian Shankar. Ele fez uma pregação, celebrou uma missa e fez uma pregação aqui também, nesse mesmo evento. E a pregação dele era justamente falando a respeito do sofrimento. Sofrer por sofrer é masoquismo. Mas sofrer com propósito é o que nos santifica. E a frase que ele disse que é memorável é essa. Eu até anotei aqui para não esquecer. Todo sofrimento esconde um tesouro. Todo sofrimento esconde um tesouro. Aí você vai me dizer, tá, Regi, e agora? O que é que você vai fazer? E agora? Que a médica já lhe deu os 5%, que você já sabe de tudo isso, o que é que você vai fazer da sua vida? Não é? Quando eu disse a vocês que eu mudei a minha oração e disse, Senhor, faça em mim conforme a tua vontade, é porque eu estou disposta a tudo. A tudo mesmo. Porque, olha, quando a gente entrega uma coisa para Deus, a gente entrega. A gente faz a nossa parte e deixa Deus agir. Não é simplesmente sentar na zona de conforto e ficar esperando cair do céu, porque eu nunca vi cair. Nunca vi. Você pode prestar atenção na Bíblia, todos os milagres que Jesus realizou, teve o primeiro passo daquele que recebeu. O cego estava lá, na beira da piscina, esperando a água balançar. Mas teve uma hora que ele gritou, Jesus, filho de Davi, me cura. E ainda vou além. Deus, aliás, Jesus, quando fez os milagres, como ele respeita tanto o nosso querer também, ele ainda perguntava, ele olhava para o cego e dizia, o que queres que eu te faça? Seria até cômico, né? Ele não estava vendo que o homem era cego, lógico que o homem queria voltar a enxergar. Mas é porque tem o nosso querer. E a gente tem que proclamar. A gente tem que abrir a boca e dizer, eu quero, Senhor. Faça. Ele faz. Aí você vai me perguntar, então você está certa de que você vai ter um filho? Você está certa de que a partir de agora, depois que você amadureceu, que você entendeu tudo o que precisava entender, que Deus vai lhe dar esse filho? Não sei. Não sei. Quando eu digo que a gente tem que entregar para Deus, é entregar e confiar. São 3 palavrinhas. Ora, trabalha e confia. Quando a gente confia, a gente não tem que pegar de volta, não. Porque às vezes quando a gente tem medo, a gente entrega e depois faz, não, mas eu acho que se eu for por aqui é melhor. Não, gente. Entregar é entregar. Então, o que é que eu tenho hoje no meu coração? Que Deus realiza de todo jeito. Que Deus realiza em qualquer situação. Aí você vai dizer, qual seria o desejo do meu coração? Que Deus sabe que é ter um filho. De maneira natural, um parto normal,
com a minha obstetra linda, maravilhosa, que é adepta do parto normal. Esse é o desejo do meu coração. Mas Deus tem uma outra forma de trabalhar. Ele pode me dar esse filho, sei lá, futuramente, através de uma adoção. Ele pode me dar esse filho, sei lá, vai que alguém tenha um bebê e não queira e deixa aqui na minha porta. Ele pode me dar esse filho através de outras pessoas que cheguem na minha vida, a quem eu possa cuidar, a quem eu possa me dedicar. Há várias formas de ser mãe. Há várias formas de ser mãe. Então, independente de como vai ser feito, ele vai agir. Deus não vai deixar de ser Deus se ele não me atender dentro das minhas expectativas. Isso eu tinha lá atrás. Não tenho mais hoje. Lhe digo de todo o coração, não tenho nenhuma pretensão de dizer que Deus só realizou o milagre, deu nó na língua, realizaria o milagre se fosse dessa forma. Ele pode realizar do jeito que ele quiser. E o jeito que ele realizar, eu acolho, eu recebo e eu já agradeço. Porque eu sei que ele vai fazer. Ele vai fazer. Isso não é motivo para abalar a minha fé, muito pelo contrário. Essa caminhada, essa jornada, me fez chegar em lugares que eu nunca pensei em chegar. Aquela Regi de 10 anos atrás, ela está lá atrás, sabe? Hoje eu sei esperar mais, eu sei ser mais paciente com tudo, porque eu sou acelerada. Eu tenho um temperamento forte, embora todo mundo, Regi, como ela é lindinha, como ela é meiguinha. Para perguntar ao meu marido quem eu sou, ele é quem sabe. Ele é quem vive comigo todo dia. E com essa trajetória, eu aprendi a me olhar mais, sabe? A me olhar mais nesse sentido de repente, peraí, isso aqui está acontecendo, eu respondi fulano assim, por quê? Não, o jeito certo não é esse. É de você começar a reconhecer-se, saber que precisa de ajuda, né? Se esvaziar da mulher velha. Porque se você pegar um copo de água e encher, ele está cheio, esborrando. Vai caber mais alguma coisa dentro desse copo? Não, só vai caber se você jogar um pouco da água fora e colocar o que você quer aqui dentro. Com a gente é do mesmo jeito. A gente só se renova, a gente só se levanta quando a gente tira de dentro da gente coisas que não devem fazer parte do coração, do cotidiano da gente, sabe? A gente tem que se esvaziar de si mesmo para deixar Deus habitar. Porque quando Deus habita, ele transforma tudo. E quando a gente é transformada, quando a gente é tocada, a gente transmite tudo isso às pessoas que estão ao nosso redor. Porque seria muito fácil dizer, fulano fez assim, assim, assim e alcançou um milagre. Fulano foi para médico tal e conseguiu engravidar. Cada um tem uma história para contar. Mas aquela história é a dele. Para ser quem eu sou hoje, eu vivo a minha história. E eu espero, sinceramente, que inclusive foi o propósito dessa live, que a minha história possa tocar alguém, que a minha história possa transformar alguém, converter alguém. E converter, quando eu digo converter, não é que você mude de denominação religiosa, não. Cada um tem a sua. Converter é no sentido de permitir mudar a rota, entendeu? E seguir aquilo que lhe faz sentido. Mas sempre, sempre ao lado do Senhor. Sozinhos, a gente não aguenta. Se for pela força do meu braço, eu não aguento. Eu já tinha desistido, eu já tinha, sei lá, me desesperado, eu já tinha, sei lá.
entrado em depressão, já tinha feito mil e uma coisas. Mas até aqui o Senhor me sustentou. E é Ele que me sustenta todos os dias. E o mesmo Deus que age aqui, age aí com você. Age na sua casa, age nas suas atividades, no seu dia a dia, nos seus afazeres. Porque a gente tem a mania de achar que Deus só faz em quem tem mais fé, em quem anda todo dia na igreja. Gente, isso aí são particularidades, sabe? Deus age em todo lugar, mas a gente tem que se abrir para dar espaço para Ele. E tudo isso faz com que a gente aumente a fé da gente, faz com que a gente se renove, porque, gente, por incrível que pareça, a pandemia está aí para nos provar isso. Teve gente que perdeu pessoas muito queridas durante a pandemia e, no entanto, não se cuida, não se vacinou. Aí, Deus o livre e guarda, pega a Covid, vai parar numa UTI, aí você me pergunta, o que foi que essa pessoa aprendeu? Ela viu quantos bilhões de pessoas morreram no mundo inteiro por conta da Covid, mas não se cuidou, não se resguardou, né? Então, é impressionante como às vezes as coisas acontecem do lado da gente, mas a gente não presta atenção. Preste atenção, dê aqueles 2 passinhos para trás e comece a fazer um levantamento assim, sabe? Da sua vida. Eu tô assim, tô olhando para o relógio, viu? Fazer um levantamento, uma análise da sua vida, do que é que você tem feito, do que é que você tem dito. Às vezes a gente reclama demais e agradece de menos. E a reclamação é a oração preferida do inimigo, porque ele quer nos afastar da graça. A graça está aí, ela é para todo mundo, mas você tem que pegar ela para você. Senão, ela vai passar. Como tudo na vida passa, ela vai passar. E você vai continuar se maldizendo. Ah, porque fulano fez e conseguiu. Ah, porque eu tento e não consigo. Comece a olhar para dentro de si. Veja o que é que precisa ser mudado. A gente tem aquela mania de dizer, o mundo precisa mudar, mas a gente sempre quer que a mudança aconteça no outro. Né? A gente espera sempre que o outro mude. Comece a olhar para dentro de você. Será que você não tem nada para ser mudado? Porque eu tenho, viu? E muito. Todo dia. Todo dia. E a gente vai certo de uma coisa, no meio do caminho a gente tropeça e faz errado de novo. Aí a gente se levanta de novo. E a vida é um eterno cair e levantar. Mas em Deus. Porque se a gente for apenas se confiar nas coisas desse mundo, a gente se perde e deixa a graça passar. Porque Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é amor. E Ele está sempre, sempre ao nosso redor, pronto a distribuir suas graças. E nesse tempo, eu li muito. É lógico que pela minha fala vocês já perceberam, eu sou católica, mas um livro que me ajudou muito e faz todo sentido é esse aqui, de Padre Fábio de Mello, que chama Tempo de Esperas. É um livro que, inclusive, se vocês forem adquirir, ele já tem outras capas, né, que foram lançadas, outras edições. Estou fazendo um mexão para Padre Fábio de graça, hein? Mas eu amo o Padre Fábio. E ele tem outras capas, tá? Porque outras edições que foram surgindo, a capa foi alterada. Tempo de esperas. Saiba viver esse tempo de esperas, porque acho que foi ontem, foi antes de ontem que Tuca postou. E Deus, como é? O silêncio de Deus também é resposta, né? E a gente precisa estar atento a se observar mais
E, olha, Ateliê, não sei, passou aqui, diz que está lendo esse livro. É muito bom, gente. Não é um livro que fale da doutrina católica, não. É um livro que fala da experiência de um jovem que teve que viver esse tempo e aprender com ele para se renovar, para se autoconhecer, para mudar de vida. Eu acho que a gente tem que todo dia buscar, como Tuca cansa de falar nas lives dela, aprender, como é Tuca? Nunca ser melhor do que ninguém, melhor do que ontem. Isso. E melhor do que ninguém, isso, exatamente. A gente precisa fazer essa análise. E eu espero, gente, sinceramente, que essas minhas palavras, que foram muitas, né? Que faz quase uma hora que eu estou falando, tenha servido para tocar o coração de alguém e que esse testemunho faça com que vocês se autoanalisem. Isso, melhor do que ontem e nunca melhor do que ninguém, exatamente. E que nós sejamos luz na vida dos outros, porque sempre há um tempo bom por vir, mas a gente tem que estar preparado. Aí eu me pergunto, assim, por que eu estou esperando tanto? Ainda essa semana eu estava dizendo, eu não lembro a quem foi. Eu disse, talvez se Deus tivesse me dado esse filho lá atrás, eu não teria sido a mãe que eu hoje me preparo para ser. Eu não teria mais a paciência eu estou exercitando. Não é que eu seja uma pessoa paciente, mas eu procuro exercer essa paciência todos os dias, um pouquinho, sabe? Procurando ouvir mais. Aquela coisa vem aí, sabe? Aí você, peraí, vamos respirar. E por incrível que pareça, eu hoje até já sei reconhecer nos outros a pessoa que eu era. Quando uma pessoa está muito exaltada e falando, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu já sei dizer, calma, calma, pare, vamos começar de novo. Aí vamos começar, sabe? E é um exercício, assim, grandioso, muito bom, muito bom. E eu espero, muito em breve, com fé em Deus, estar aqui nesse mesmo espaço, na casa da Tuca, né? Para dar o testemunho, seja ele qual for. Seja com o positivo na mão, seja uma adoção, seja da forma que for. Deus não deixa de ser Deus, fazendo ele do jeito que ele quer. E enquanto essas coisas acontecem, a gente vai se moldando e vai se abrindo para o que ele tem para nos oferecer. Fala, Tuca! Você me ouve? Não, não, tô não. Leia Eu saio, e volta. tá, eu saio e entro de novo. Tá bom, tá certo, tô saindo. Meninas, vocês me ouvem? A Red não tá me ouvindo, mas vocês estão me ouvindo? Ou minha voz não tá saindo para ninguém? Falem aí para mim, por favor. Vocês me ouvem? Ai, que bom. Ai, que bom. Eu tava dando uma de Libras. Deixa eu ver se eu chamo a Red de novo, para ver se ela me ouve. Que bom, Jana, obrigada. Que bom, Deia. Eita, a câmera de novo. Você me ouve agora? Pronto, agora eu tô ouvindo perfeitamente. Que bom, meu amor. Obrigada pela sua participação aqui. Eu vou contar um pouquinho e casou muito bem com a ideia da Isabel, que a gente aprendeu ontem, né? As minhas peças, elas têm histórias bíblicas para a gente trazer a Bíblia para a vida real, assim, para ter uma história, para ter um sentido. E a maletinha Isabel, não estou fazendo merchan dela, mas eu quero falar
que a ideia de ter esse nome é por conta da gravidez. Dela ter dentro dela, sabe? E a Isabel, quando ela soube que ia ter filho, ela já estava em idade avançada. Ela já não tinha mais nenhuma expectativa porque ela era estéril. Então, não tinha nem 5%, Regi. É, nem 5%. Quando você tem do médico ou do profissional o relato de que você é estéril, não tem 5%. É, E quando a gente estava conversando, você é falou uma sentença já, né? que você disse assim, ó, eu não tô sentenciada, eu ainda tenho 5% e Deus me disse, faça do seu 5% 100%. E foi quando eu lhe pedi, vamos conversar com as meninas, porque eu recebo muito direct, muitas mensagens. Eu tenho alunas que estão aqui, inclusive, que estão passando por problemas muito graves com familiares e com a saúde deles, com a saúde das minhas alunas mesmo. Tem algumas que estão com CA, outras estão com risco de ser, estão fazendo exame, estão na biópsia, na parte de biópsia. Eu Uhum. tenho algumas alunas que estão sem conseguir enxergar as bênçãos, só enxerga o que falta. Eu tenho algumas seguidoras que mandam mensagem e acham sempre que só tem 5%. E só enxergam aquele 5% com uma falta muito grande. Você entendeu, Nini linda? E aí... Eu falei tanto que eu quase que ia me esquecendo dos 5%. Eu disse, Nini, você acredita que você vai conseguir fazer com que 5% vire 100% e não é a matemática da Dilma? Aí ela lembra da matemática? Lembro, eu fiz um risco, aquela matemática dela foi o risco que mais teve visualização no meu perfil, acredita? Ai, aí quando eu falei pra ela, porque ela é a professora de precificação, né? Como que É, 5% vai virar 100%? É isso. É quando o coração da gente tem fé e a fé consegue transformar de 5. Cris, beijo, meu amor. 5% em 100%. E aí, meninas, essa história tem muita dor e tem muito aprendizado. Como a Regi falou, tem muito tesouro envolvido nas dificuldades porque ela passou. E ela só conseguiu enxergar esses tesouros porque ela passou por isso. E hoje ela é um testemunho vivo de esperança, perseverança, de fé, paciência, de confiar, de entregar sem pegar de volta. Quando eu tava pensando, Queca, meu amor, Queca tá aqui também, a Ardala tá aqui também. eu A vi. Queca falou, o marido já viu tantos milagres na medicina que ele costuma dizer as porcentagens, só Deus quem sabe. É verdade. A minha Regi tava com ciúme de você, deixa eu falar que eu sou X9. Regi botou logo no início assim, tá me traindo com a Regi, né? Aí, quando a gente estava conversando, né? No momento que você falou sobre a questão da ansiedade, por ter tanta informação, que você fica sem saber até se é certo ou se é errado, porque tem uma galera que fala que pode, tem a galera que fala que não pode, uma galera que lhe bombardeia com você Isso. precisa fazer, e aí tem outras pessoas mais light como eu que diz você não precisa fazer nada, não tem que nada. E aí você fica na corda bamba. Por isso que eu te perguntei, Regi, quem você segue? Porque eu queria ter uma noção de quem você ouve, entendeu? Uhum. Quem são as pessoas que você ouve, que você acompanha. E eu fiquei feliz. E aí, quando você falou sobre essa questão da ansiedade, da mudança de paradigma entre eu preciso ter um nicho, daqui a pouco você disse assim, não, calma aí, eu não preciso não. No momento certo vai acontecer, vai afunilar, eu vou entender. E isso tudo é muita intimidade com Deus, porque você só escuta se você for íntimo. Senão a voz ela passa como um vento despercebido. Isso. E eu queria tanto que a sua voz, eu não sei para quem que vai chegar, mas estou feliz de cada bolinha que eu tô vendo aqui. Eu queria muito que tudo isso que você passou pudesse servir de inspiração. A Rita falou assim, existia uma Rita antes dessa live e uma Rita depois dessa live. E eu Que fico bom, glória a feliz Deus. porque
Tem gente como a Verônica que já venceu o câncer. Tem gente que já teve filho preso, que tá aqui na live. Teve gente que já perdeu tudo, já teve que vender tudo para poder pagar dívida de droga do filho. Teve gente aqui na live que tá começando e costura à mão. E essa pessoa que tá aqui na live, que costura à mão, ela faz máscaras. E é com o dinheiro das máscaras, porque ela foi demitida recentemente, ela era diarista. Com o dinheiro das máscaras, ela tá juntando para comprar, como você fez, uma máquina. Ela vai comprar inicialmente uma máquina doméstica. E depois da doméstica, ela vai acelerar o processo e vai depois comprar um industrial e as coisas vão acontecer. Industrial é vida, gente. Enquanto tem pessoas que estão olhando 5%, tem pessoas que estão costurando à mão e juntando tudo que pode, porque quando você está desempregado, o dinheiro que entra, você tem que colocar pão dentro de casa, mas juntando o que pode, já pensando na máquina quando chegar. Tem alunas que estão aqui também, que consertam roupas de boneca e sustentam a casa com isso, ó, na mão. Olha só. Na mão. E aí, quando você vê que a história do outro, você não passou pela metade do que o outro passou, eu tenho vergonha, Regi. Chega um momento que eu olho pra mim e digo, meu Deus, que ser humano que eu sou. Como que eu pude reclamar de algo tão pequeno, quando tem uma pessoa que tá passando por algo assim e tá dizendo, Senhor, eu confio. E eu, por algo tão pequeno, e tô trazendo pra mim pra segurar. E obrigada, meu amor, por essas palavras. Eu tinha certeza que as meninas iam se apaixonar por você, porque não tem como não se apaixonar. Regis, cada vez que a gente começa a conversar, eu cresço tanto no Senhor. Ai, é tão bom. Obrigada por você ter aceito. Quando eu perguntei, porque eu sou daquelas como a Nini, o não eu já tenho. Então, de repente, você topa. E aí, quando você... É Regi, Kate, o nome dela é Rejânia. Aí, quando você topa... Ficou mudo. Ficou mudo. Travou, aí depois ficou mudo. Saia e volte. Tá? É o que fazer. A Regi aprovou outra Regi. Que bom, Regi. Então, é isso que Cris Arte Ateliê. Eu acho que você é minha aluna, não é, princesa? É isso. Quando você pensa assim, olha para o outro tá louvando a Deus pelo que passou. E a gente reclamando. E reclamar 2 vezes. Você tá atraindo aquilo que você está reclamando. E aí vem um balde de água fria desse para acabar com essa história de reclamação, de murmuração, né? E eu tô muito feliz. Eu sei que foi uma cacetada. Sim. Eu trago pessoas que eu sei que vão, como a Queca que tá aqui, como a Ardala, a Nini que estão aqui. Ó, linda. Ó, linda. Vai dar tudo certo, minha princesa. Meninas, orem por Olinda. Uma frase pela minha aluna Olinda, que ela tá passando por uma barra muito forte. E essa live foi como uma luvinha, assim. Tá me ouvindo, Regi? Tô. Tem uma frase que eu ouvi. Gente, eu ouço muita frase, mas eu sou péssima de guardar nome, de guardar onde foi. Eu só lembro da frase. E diz assim, eu fui contar os meus problemas para um amigo. A gente sentou no banco da praça, começamos a conversar, e depois de uma longa conversa, depois de ter ouvido tudo que ele tinha para me dizer, eu peguei os meus problemas e fui para casa. É exatamente isso que você disse. A gente acha que os problemas da gente são os maiores do mundo, mas na verdade não são. Mas tenha certeza de que cada um tem os seus. Agora, a forma como a gente encara os problemas e as dificuldades é isso que nos diferencia uns dos outros, que é como você acabou de falar. A questão do reclamar, a questão do achar que não tem o suficiente, essas coisas todas. E Padre Fábio também, uma vez, ele disse assim,
nós somos seres formados por coisas boas e ruins. E sabe qual é a que vai crescer mais rápido? Aquela que você alimentar mais. Aquela que você alimenta todo dia é aquela que vai crescer. Então, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% bom, mas a gente tem que viver todos os dias caminhando um pouquinho. E foi por isso que eu até tinha dito a você, quando a gente conversou a respeito da live, é que ame os seus processos. Ame. Se eu fosse, se eu pensasse diferente do que eu penso hoje, eu poderia até dizer assim, mas por quê? Porque isso tudo aconteceu comigo, eu fiz tudo certo, eu casei, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho minha casa, eu tenho uma família linda, e por que Deus não me agraciou? Mas aí você também já disse, a gente se questionar, mas se pergunte, eu estou pronta para receber essa graça? O que é que precisa mudar em mim para que essa graça chegue e para que eu acolha e para que eu saiba dar o devido valor, né? É a mesma coisa como eu acabei de falar, a minha máquina que foi comprada com o dinheiro das máscaras. Gente, eu olho para ela todo dia, eu chamo ela de Ferrari, porque ela é vermelhinha, eu chamo ela de Ferrari, que é minha Ferrari. Ah, quando eu olho para ela que eu lembro quanto de máscara eu fiz e a máquina emperrando, engolindo o começo da costura. E, sabe, a gente passa a dar um valor diferente para as coisas. Não me resta dúvida que se um dia eu tiver o meu filho nos braços, gente, eu vou ser a melhor mãe que eu possa ser. Porque eu não sou mais aquela mulher. Eu já fui transformada e continuo sendo transformada. O ser humano, ele não está 100% pronto nunca. Nunca. Porque todos os dias tem alguma coisa para melhorar. É assim que a gente segue, né? Sim, a Quer Dani falou completar mais assim. alguma coisa? A Dani falou assim que ela Tá a mudo. live vou escrever. Ah, meu Deus. Vou sair. Tá. Peraí. Tá. Tu vai voltar ainda ou vai encerrar? Vou encerrar já. Vai encerrar? Vou. Então, pronto, mesmo sem lhe ouvir, mas eu quero agradecer o espaço, quero agradecer a oportunidade e dizer que Deus tem um propósito na vida de cada um e ter conhecido você também é um presente de Deus na minha vida, porque a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sinto daqui o seu carinho, o seu amor, a sua atenção com as suas meninas, que eu também me sinto sua menina. E que muito em breve, se Deus quiser, eu vou tomar café na sua casa e vou comer aquele caranguejo. Tá certo? Beijo e que Jesus abençoe a cada um e a cada uma que passou por aqui. Cheiro. Amém. Tchau. Obrigada, meu amor. Obrigada. Meninas lindas, O obrigada print, pela o print, companhia. print, Tá. print. Vamos tirar um print. Quem tem? Meninas, tirem um print aí, por favor. Vai, vai, vai. Deixa eu ver se assim fica melhor. É, assim fica melhor. Eu também, eu também, eu também, eu também. Obrigada, viu, meninas, pela companhia de vocês, por emprestar os ouvidos. Nem tudo é só tapinha nas costas, mas é importante a gente poder ter um choque de realidade assim também, para a gente começar a valorizar todas as bênçãos que a gente recebeu. Obrigada mesmo. Guardem as palavras da Regi no seu coração
E se vocês quiserem seguir, o ateliê dela é @regiateliê. E eu gostaria que vocês, quando a live ficasse salva, fé em Deus vai ficar, escrevam aqui na live tudo isso que vocês falaram e a Regi não conseguiu ler, escrevam para ela, tragam muito amor para ela, que ela merece. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia de vocês. Você está sempre aqui, dispostas a aprender. Eu aprendo com vocês, aprendo com as convidadas, vocês também. E choque do bem, né, Dani linda? Um beijo, viu, meus amores? Fiquem com Deus. Boa noite, uma boa semana para vocês.